Bem, gente boa, nós vamos começar uma série de mensagens falando, e o tema é a procura da felicidade. Por que esse tema? Porque é isso que move o mundo. Mesmo diante da adversidade dessa pandemia, que tem gerado medo, a morte tem batido à nossa porta, perdemos gente querida, eu particularmente perdi gente querida e gente que fez muita diferença na minha vida. Então, diante disso tudo, procurei alento naquilo que eu creio que é a resposta para o homem, que é a palavra de Deus, é onde encontramos de verdade razões para a nossa vida, alento para a nossa alma. E diante disso, tentei ouvir algumas vozes, tanto de fora quanto de dentro da fé. E o que mais me chocou é que dentro da fé, muita gente preocupada e desesperada pelo aqui e agora e pelo tempo. Pessoas falando que Deus não está, e de que lado está Deus diante da pandemia, e tentando de alguma maneira colocar Deus dentro de um curral ideológico, filosófico, até mesmo de cunho pessoal. Então, a procura da felicidade, porque lá no fundo, o grande ídolo dessa geração, ou do homem desde o Éden, é essa busca da felicidade fora de Deus. E nessa armadilha, o homem se tornou infeliz. O Evangelho fala sobre isso. Agostinho fala que fomos criados para Deus e não encontraremos descanso enquanto não formos encontrados por Deus. Enquanto não descansarmos naquele que é o amado da nossa alma. Eu quero te dar uma palavra, não de esperança momentânea na negação da dor, mas quero te dizer que o Evangelho chama você não para um mundo de fantasia, não para um mundo onde as coisas não acontecem ou acontecem conforme a gente quer, mas quero chamar você para colocar e firmar seus pés na palavra de Jesus. E Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando sobre felicidade, sobre a vida do reino de Deus. Porque esse ídolo da felicidade, de como ser feliz, entrou na igreja e apenas colocamos de maneira gospel o que a autoajuda tenta impor. E a pergunta é, e o que mais se vende é como ser feliz. Nós colocamos apenas como ser feliz com Jesus. A proposta não é essa. A proposta é de encontrar em Jesus o que não encontramos em lugar nenhum. Ainda que tivéssemos um governo justo e bom, ainda que tivéssemos homens que fossem capazes de um altruísmo tal a não pensar em roubar o povo mediante a dor, ainda que esse tempo a fome não fosse tão clara à nossa vista e o desespero não batesse tanto, isso não chega nem perto da proposta do reino de Deus mensurado ou falado por Jesus Cristo. O Evangelho chama a gente para viver algo muito acima e maior, uma perspectiva para além desse tempo aqui. O Evangelho visa a eternidade. Não ignora os dilemas aqui, mas existe algo muito mais importante, belo, extraordinário no Evangelho. Eu quero chamar para você, para, como diz a canção, olhar a tristeza nos olhos e dar um sorriso para ela. Perceber que o Evangelho me chama para alegria, não segundo o mundo dá, mas segundo Jesus. E no Sermão do Monte, o primeiro quesito que Jesus coloca para aquele que quer entrar no reino e fazer parte do reino de Deus, o bem-aventurado, feliz segundo Jesus, é o pobre de espírito. Porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, o pobre de espírito, e a palavra pobre aqui não é o pobre que tem alguma coisa, é o pobre que nada tem mesmo, tem nada a oferecer a Deus, não sabe discernir nada, não tem nada, ele é miseravelmente pobre no seu espírito, não há nada a entregar. O princípio do Evangelho é graça. O Evangelho do reino é só para aquele que sabe que não merece nada porque não tem nada para entregar. Na proposta do mundo, em que eu tenho que ser o maior, eu tenho que ter, e tem gente que acha que vai ser feliz na ascensão profissional.
e em nome dessa ascensão profissional é capaz de pisar, abrir mão de estar com filho e família, tudo em prol do ter mais e conseguir mais. E o problema de que tem mais é que nunca está satisfeito. Porque nessa felicidade, segundo Freud, é prazer máximo e mínimo de dor. E ele sabe que não dá para viver desse jeito. Então a nossa geração é uma geração esquizofrênica, egoísta e neurótica, porque vive correndo atrás do prazer que nunca consegue. Se entorpece porque se droga tanto, porque quer viver anestesiada, viver em prazer pleno, mas não consegue porque a proposta fora de Deus é simplesmente mentira. Jesus fala, feliz é quem sabe que não tem nada a dar para Deus, mas recebe tudo de Deus em Jesus Cristo. Que acolhe a fé, não agora para uma caminhada sem dor, mas para uma caminhada, crendo que Deus é bom e que o ama. Como Lutero clamava em desespero porque estava na religião e não no Evangelho, eu quero um Deus para que eu possa amar, que não exige de mim coisas que eu sei que eu não posso cumprir. Jesus é o Evangelho, porque ele mostra a boa nova do reino para aqueles que nada têm a dar. Nunca terão a dar. Não é que tem no início da caminhada, eles nunca terão alguma coisa nas mãos para se garantir diante de Deus, senão aquilo que Deus já fez por ele na cruz em Cristo. Quer ser feliz? Se livre da neurose, da culpa e do pecado, confessando a sua idolatria, a sua insuficiência de ser feliz sem Jesus. E assuma de verdade que só em Cristo você tem segurança eterna. Esse mundo há de passar. Não sei se vou sobreviver à pandemia, mas independente da resposta, sou feliz com Jesus, meu Senhor, porque eu sei que por causa dele a eternidade será ao lado do Pai, olhando para Jesus e adorando o nosso Senhor no Espírito. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. O Evangelho chama você a sair da religião, a sair de uma perspectiva do aqui e agora apenas, mas para encarar a vida, os percalços, os momentos alegres e tristes, mas com o mesmo coração, confiado no Senhor, sabendo que não tem nada a oferecer, mas com o coração dilatado para receber tudo o que Deus tem para você. Deus tem mais para você do que simplesmente uma cura. Deus tem vida eterna. E você só vai encontrar isso em Cristo Jesus. Se renda ao Senhor, confia nele. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque ele está conosco. Ainda que a morte venha, ele não nos abandona. Deus abençoe, te fortaleça e faça você caminhar na segurança do Evangelho e não simplesmente numa perspectiva humana, passageira, terrena, neurótica. Que Deus te liberte em nome de Jesus.